Meus amados, no capítulo 20 desse Evangelho de João, os versos 30 e 31, é apresentado a nós o propósito deste Evangelho. Se você puder, confira o que está no capítulo 20 e nos versos 30 e 31. O evangelista diz: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o objetivo de João, o apóstolo, o evangelista, o escritor, ao registrar os sinais que Jesus realizou. Ele quer levar seus leitores a contemplarem a pessoa e a obra de Cristo, para que depositem em Cristo a sua fé. Por isso, amados irmãos, João ele seleciona alguns dos milagres que Jesus realizou. Observe que esse texto diz, o verso 30 aqui do capítulo 20, que Jesus realizou muitos outros milagres, os quais não foram escritos aqui neste livro, mas estes que foram selecionados com o objetivo de que o pecador creia que Jesus é o Cristo e que, crendo, tenha vida e vida eterna. Amados irmãos, nós estamos diante do milagre mais documentado entre todos os milagres de Jesus. Esse milagre da multiplicação dos pães, ele foi registrado pelos 4 evangelistas. Quando a gente estuda os evangelhos, eles se dividem da seguinte maneira: evangelhos sinóticos. Eu vou explicar isso porque durante a mensagem eu vou falar nos sinóticos algumas vezes, os irmãos sabem do que é que eu estou falando. Os evangelhos se dividem em evangelhos sinóticos e o evangelho de João. O que é que significa sinótico? Sinótico, alguns dizem que significa iguais. Na verdade não é iguais. A palavra sinótico significa ver em conjunto ou ver junto. É a ideia de que os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma mesma visão. Se você observar a estrutura desses 3 evangelhos, quando a gente vai estudar isso, a gente observa que provavelmente o evangelho de Marcos é o mais antigo dos 3 e é o que serviu de base para Mateus e Lucas. E eles seguem uma linha parecida. Nós vamos encontrar passagens que não são comuns aos 3 evangelhos, até porque Marcos é o mais curto dos 3 evangelhos, mas de um modo geral, Mateus, Marcos e Lucas, eles são parecidos, são próximos e são chamados de sinóticos. Então, quando eu disser os evangelhos sinóticos, eu estou me referindo a Mateus, Marcos e Lucas. João, ele tem um desenvolvimento um pouco diferente. Ele vai relatar muitos dos sinais que não estão relatados nos sinóticos. Grande parte dos milagres, ou dos sinais, como diz aqui no livro de João, grande parte dos sinais que ele relata não estão nos sinóticos. E muitos dos que estão nos sinóticos não são relatados por João. No entanto, o milagre da multiplicação dos pães, ele foi relatado nos 4 evangelhos. E bem relatado, bem explicado.
De forma, irmãos, que quando nós juntamos os 4 relatos, nós temos uma visão mais ampliada do que de fato aconteceu. Por exemplo, irmãos, nos evangelhos sinóticos nós vamos encontrar os motivos que levou Jesus a sair e ir para o lado do mar da Galileia. Eles vão nos dizer que Jesus estava cheio de muitas ocupações, estava muito atarefado, as multidões o apertavam e ele não tinha tempo nem para comer. Vão nos dizer também que esse fato se deu logo depois que Jesus foi informado da morte de João Batista. Então, de uma certa forma, Jesus estava ali fazendo uma espécie de um retiro. Ele chama seus apóstolos, os seus discípulos que estavam com ele, e diz: vamos nos retirar. A grande questão é que quando eles chegam lá no local para onde eles haviam se retirado, as multidões o seguiram porque queriam ouvi-lo. Antes da multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus realiza, os sinóticos ainda nos informam que Jesus curou muitos enfermos. Está lá em Mateus 14, que é o relato de Mateus que apresenta esse milagre. Mateus 14, no verso 14, diz que Jesus curou muitos enfermos. Lucas, no capítulo 9, no verso 11, vai nos dizer que Jesus ensinou para as multidões sobre o reino de Deus, a respeito do reino de Deus. E também nos contam, irmãos, os sinóticos, que Jesus olhava para aquelas multidões e se compadecia. Jesus estava movido de profunda compaixão. Marcos vai nos dizer que Jesus olhava para aquelas multidões e via naquela gente, naquele povo, pessoas como ovelhas sem pastor. Marcos capítulo 6, verso 34, diz que Jesus olhava e via aquela multidão como ovelhas sem pastor. E observe, irmãos, que Jesus então está naquele contexto com aquele povo, aquela multidão. O tempo vai se passando, a hora vai avançando e surge uma preocupação. Ele estava num lugar deserto, um lugar distante. E a preocupação é: como é que esse povo vai comer? Se esse povo for mandado de volta para casa, eles vão desfalecer pelo caminho. Mas aqui, como é que nós vamos alimentar esse povo? Marcos, no capítulo 6, no verso 35, nos informa que os discípulos sugeriram que Jesus mandasse o povo embora. Não, Senhor, manda esse povo embora. Aqui no Evangelho de João, que nós lemos, nós vemos 2 discípulos se envolvendo para tentar achar uma solução. Primeiro é Filipe. Jesus pergunta a ele, né? O que é que a gente faz, Filipe, para alimentar esse povo? Vamos comprar pão para eles? E aí Filipe diz: Senhor, a gente não tem dinheiro para isso. Olha o tamanho da multidão. Depois chega o outro discípulo, André. André diz: ó, Senhor, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso o que é para tanta gente? Serve de quê? Não vai servir para nada. Observe, meus irmãos, que sempre nos chama a atenção, e eu já apontei esse dado aqui algumas vezes. É interessante observar, irmãos, como os discípulos estavam ainda lentos, no sentido de lerdos. Estavam lerdos para compreender quem de fato era o Senhor Jesus. Mas nós sabemos que essa compreensão, ela se deu de fato, e os discípulos foram realmente revestidos de poder
somente depois da descida do Espírito Santo. Mas enquanto Jesus estava com eles não percebiam muitas coisas. Eles já tinham visto Jesus fazer tantas coisas, tantos sinais, tantos milagres, curando, expulsando demônios, fazendo tantas coisas. E eles continuavam lentos em seu entendimento. Eles olham e dizem: Senhor, não tem jeito não isso aqui, manda esse povo embora. O outro dizia: não, Senhor, a gente não tem dinheiro. O outro dizia: não, Senhor, não tem como alimentar, porque o alimento que a gente tem aqui não dá nem para uma pessoa. 5 pães e 2 peixinhos, não dá para nada. Observe, amados irmãos, que havia uma grande situação ali, uma grande necessidade. E havia a necessidade de uma solução. E como sempre, quem traz a solução é Jesus. Observemos aqui, meus irmãos, o texto. Os primeiros versos, irmãos, nos mostram Jesus saindo. Diz o texto: depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. O mar da Galileia tem alguns nomes, né? E ele diz que ele seguia Jesus uma multidão numerosa. Por quê? Porque aquela multidão tinha visto Jesus realizando sinais, tudo o que ele fazia. Eu quero chamar a sua atenção aqui, meus amados, e nós vamos chegar nesse ponto até o final da mensagem, observando o foco daquelas pessoas, o objetivo. E eu tenho falado aqui, as pessoas em nossos dias, muitas pessoas em nossos dias, estão confundindo as coisas e estão procurando Jesus pelas motivações erradas. Nós vamos perceber que essas multidões estavam ali atrás de Jesus, estavam seguindo Jesus, buscando Jesus onde ele fosse. Mesmo que ele estivesse procurando se retirar, as pessoas iam em busca dele, mas ainda assim tratava-se de uma motivação errada. Não havia uma verdadeira compreensão. Portanto, não era só os discípulos que estavam aqui lentos na sua compreensão. As multidões também estavam. Jesus estava cansado, esgotado, querendo descansar. Irmãos, não nos esqueçamos que Jesus foi homem perfeito, e como tal, como homem perfeito, ele sentiu e sofreu todo tipo de emoção e de situação que eu e você sentimos, com uma única exceção: ele jamais pecou. A diferença foi essa. Mas ele ficava alegre, ficava triste, ficava cansado, sentia sono, sentia fome, ficava procurando um lugar para descansar. Houve momentos em que ele estava ali dormindo e todo mundo lá sofrendo, o barco afundando, e os discípulos vão correndo chamar Jesus: Senhor, tu não está vendo a situação? Jesus dormindo, tu não se importa? Porque ele estava dormindo? Porque estava cansado. Então ele sai aqui e vai para um local, mas as pessoas vão em busca dele. E observe, irmãos, Jesus, desde o início, ele sabia o que ele tinha para fazer. Ele não foi pego de surpresa pela multidão. Ele não foi pego de surpresa pela lentidão dos discípulos em compreender a situação. O próprio texto nos diz que Jesus sabia muito bem o que ele estava para fazer e que ele estava conversando ali com Filipe para experimentar. Filipe, verso 6. Porque ele sabia muito bem o que era que ele ia fazer. Mas observe, irmãos, o ponto que eu quero tocar aqui, que eu preciso que você esteja atento, são 2 coisas importantes. A primeira, irmãos, é entender que Jesus, ele realiza milagres com um objetivo. E o objetivo de Jesus não era tornar-se famoso.
não era arrastar multidões para ser reconhecido e famoso diante dos homens. Tem muita gente procurando isso hoje em dia. Muita gente querendo arrastar multidões, muita gente querendo seguidores. Hoje, para você ser reconhecido, ser respeitado e ser bem visto pela sociedade, o que é que você precisa? Você precisa ter muitos seguidores, né? Quando alguém quer saber a relevância de uma determinada personalidade, vai procurar logo quantos seguidores ele tem. Ele tem muitos. Ele tem 1 milhão de seguidores. É uma pessoa importante. Ele tem 5 milhões de seguidores. Esse é mais importante do que o que tem 1. E assim segue a humanidade. Essa não era a intenção de Jesus. Ele não estava simplesmente fazendo os milagres buscando seguidores. Ele tinha um objetivo, ele tinha uma intenção e ele queria salvar os pecadores. Essa era a intenção de Jesus. O grande problema, amados irmãos, e esse é outro ponto que eu quero que você esteja atento, é que embora a multidão esteja seguindo, buscando e procurando Jesus, eles não estão fazendo isso movidos por uma fé genuína. Não era a fé genuína que estava movendo aquelas pessoas, porque eles estavam olhando para Jesus apenas como um mero operador de milagres. Eles estavam buscando Jesus como alguém que podia socorrer, que podia suprir, resolver seus problemas, suprir suas necessidades e socorrê-los em suas dificuldades. Eles estavam pensando no aqui e agora, no terreno. Agora, amados irmãos, observe que ainda assim, sabendo de tudo isso e conhecendo o coração daquelas pessoas, os evangelhos sinóticos nos informam que Jesus sentiu compaixão por aquelas pessoas. Jesus se compadecia daquelas pessoas, ainda sabendo que eles estavam procurando Jesus por motivações erradas. Ele se compadeceu delas e viu aquele povo como ovelhas sem pastor, e ele não parou, ele continuou ensinando, curando enfermos e realizando sinais. E Jesus ensina, meus amados irmãos, quanto ele se importa conosco. Ele não está alheio ao nosso sofrimento. Mas pastor, eu estou sofrendo tanto, a minha dificuldade é tão grande e não tem quem me ajude. Não se esqueça, Jesus está vendo, contemplando, e Ele se compadece de nós. Agora, meus amados, Ele trata a nossa lerdeza. Eu disse que os discípulos estavam lentos, estavam lerdos, mas não era só eles não, as multidões também estavam, mas também não era só eles não, nós também somos. Quantas vezes nós temos tanta dificuldade, meus amados irmãos, em perceber, compreender, entender o agir de Deus na nossa vida, o trabalhar de Deus na nossa vida. Quantas vezes Ele está nos livrando e a gente está reclamando e murmurando porque está achando que Ele abandonou, que Ele se esqueceu de nós, quando na verdade Ele está cuidando de nós. Ele se compadece de nós. Agora, meus amados, observe, veja o diálogo entre Jesus e Filipe. Verso 5 diz: Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde vamos comprar pães para lhes dar a comer? E diz o verso 6 que Jesus dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Mas olhe a resposta de Filipe no verso 7: Senhor,
não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Observe, irmãos, pelo que João nos mostra aqui, antes mesmo da multidão chegar, porque no verso 5 diz que Jesus ergueu os olhos, viu a multidão vindo. E quando Jesus viu a multidão vindo, ele já perguntou a Filipe: onde nós vamos comprar pão? Observe que antes mesmo da multidão chegar, Jesus já sabia o que ia. E ele então começa trabalhando no coração dos discípulos. E eu quero chamar a atenção para isso, irmãos. Observe, essa conversa entre Jesus e Filipe é aquilo que eu e você passamos muitas vezes, com nossas dificuldades, nossos obstáculos, os problemas que surgem diante de nós, e a gente pode olhar e dizer assim: meu Deus, agora acabou tudo, agora não tem para onde ir, não tem jeito, fiquei só. Como diz a história, né? Diz que a mulher chegou e disse: pastor, eu não tenho ninguém por mim, só Deus. Aí o pastor disse: você está achando pouco? É pouco, é? Observe, irmãos, Jesus estava tratando aqui o coração, o entendimento de Filipe. Ele faz isso com a gente. Ele aproveita a ocasião para colocar Filipe à prova, para trabalhar ali o seu entendimento. Aí ele pergunta: ô Filipe, o que é que a gente vai fazer? E Filipe diz: Senhor, não tem como. A situação é muito grande, a multidão é muito grande. E ele está dizendo aqui, em outras palavras: Senhor, se nós tivéssemos 200 denários, ainda não dava? 200 denários, irmãos, era o equivalente, os irmãos já sabem disso, o equivalente a 200 dias de trabalho. O denário era o equivalente a um dia de trabalho, o pagamento de um dia de trabalho. Imagine aí, calcule quanto você ganha por dia e multiplique isso por 200 dias. Isso dá quase um ano de trabalho, né? A depender da carga horária do trabalhador, dá em torno aí de 8 a 10 meses de trabalho. E Filipe está dizendo: Senhor, a gente podia trabalhar o ano inteiro para comprar pão para esse povo, porque, irmãos, a multidão era muito grande. Agora, a grande questão, irmãos, é porque Filipe parece até muito bom em matemática, né? Olhou a multidão, viu a situação, rapidinho ele calculou quanto precisava para alimentar aquele povo todo. Ele era muito bom na matemática, ele só não estava muito bom ainda na fé. Ele ainda estava deficiente. Ele só viu o problema, mas ele não percebeu, irmãos, que a solução estava do seu lado, porque ele só olhou o problema. Quantas vezes nós passamos por isso? Eu acredito que todos nós aqui temos alguma experiência nesse aspecto, nesse sentido, de a gente ver o problema e achar que ele é maior do que o que de fato ele é. E quantas vezes nós nos amedrontamos com coisas? Já viu quando você está assustado? Você fica em casa sozinho e fica com medo, fica assustado. Qualquer barulho você pensa que estão tentando arrombar a porta. Um dia eu fiquei na congregação. Veja, irmãos, eu vou tentar resumir a história, mas mostrando como nós criamos monstros para nós mesmos. Um dia eu estava na congregação, na quinta-feira, estava chovendo muito, e eu decidi não voltar à noite. Eu vou dormir aqui. E dormi lá na igreja mesmo, na parte de baixo, lá nas salas lá embaixo. Eu fui dormir cedo e eu acordei, ainda não era tão tarde, mas já era um pouco tarde, por volta das 11 da noite, já passando de 11, com um barulho imenso. E eu fiquei assustado.
E no meu modo de entender, eu comecei a construir uma figura na minha mente, o que era que estava acontecendo, porque o barulho era muito grande, coisa arrastando, coisa batendo. E a primeira coisa que veio à minha mente era que alguém tinha arrombado a porta da igreja em cima e estava roubando as coisas da igreja. Eu já passei por uma experiência de arrombamento da igreja, né? Quer dizer, duas, uma no cabo e outra aqui. E naquele momento foi o que eu pensei: alguém arrombou as portas da igreja e está roubando as coisas da igreja. E como eu sou muito corajoso, eu criei coragem, acendi as luzes. Quando eu acendi as luzes, o barulho parou. Eu disse, era isso mesmo. Quando eu acendi as luzes, o ladrão, correu. Então eu dei um tempo, esperei um pouco. Depois subi, disse, agora eu vou ver. Subi. Cheguei lá em cima, a igreja fechada, tudo bonitinho, tudo certinho, tudo na santa paz de Deus. Fiquei curioso, sem entender nada. Desci e voltei a dormir, mas graças a Deus eu não tenho dificuldade com isso. Deitei e dormi a noite toda tranquilamente. No outro dia eu fui conversar com a irmã Nilda. Só minha irmã, a senhora escutou aquele barulho? Ela disse, ouvi, pastor. Isso o que era aquilo? Ela disse, os gatos no telhado. Eu disse, meu Deus, irmã, eu achava que era ladrão, que estava arrombando a igreja, que estava roubando tudo, que ia levar tudo. Eu escutei, irmãos, eles arrastando os bancos e colocando em cima do caminhão. É impressionante o ser humano. E no final das contas, eram os gatos da rua, brigando em cima das telhas. Quantas vezes nós não passamos por isso? Você já viu a pessoa que ela está doente, está com uma doença grave, ela vive a vida toda com aquela doença até descobrir, não é assim? Quando descobre, no instante morre. Aí o pessoal diz assim, criança é mais fácil de curar a doença grave. Já ouvi muito isso. É mais fácil curar a doença grave em criança do que em adulto. Eu sei que tem o lado da questão de que a criança, por ser mais jovem, né, a situação, a condição de saúde é outra. Mas isso também, irmãos, está interligado em uma grande parte, eu tenho certeza, é no sentido de que a criança não fica botando coisa ruim na cabeça. Ela não fica mastigando aquilo e guardando maus pensamentos. E são os maus pensamentos que nos matam muitas vezes, que nos destroem, que acabam com a gente. Então, observe, ele olhou o problema, mas ele não percebeu que a solução estava aonde? Do seu lado, conversando com ele. Olha o outro aqui, André, verso 8 e 9. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus o seguinte, verso 9: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente, né? Não dá para nada. Esse André aqui era o irmão de Pedro. Ele chega para informar a Jesus e a gente fica pensando qual era a motivação de André, porque ele traz uma informação e ele mesmo diz, eu estou trazendo, Jesus, essa informação, mas ela não serve para nada, viu? Não vai adiantar não. O texto diz aqui que era pães de cevada, que segundo os entendidos, o pão de cevada era um pão mais simples, era o pão que os pobres usavam. E os peixinhos, João usa um termo aqui para essa palavra que foi traduzida como peixinhos, um termo que é utilizado para peixes muito pequenos e também um tipo de alimento que era próprio, que era natural dos pobres. Então, seguramente aqui trata-se de alguém bastante pobre. O pão era o pão de cevada, que era o pão que os pobres usavam para comer, o pão mais barato que os pobres podiam comprar, e os peixinhos também, né, eu fico pensando aqui, talvez algo parecido
com as piabinhas que eu pegava lá no sítio quando eu era criança, no anzol, né? Quando eu gostava de pescar lá no rio. Umas piabinhas assadas no óleo, né? Naquele tempo não no óleo, na brasa. Um pãozinho ruim e umas piabinhas pequenas. Aí André disse: Senhor, isso não dá para nada. Observe, irmãos, nós temos aqui mais um exemplo de uma visão ainda insuficiente. André mostrou, ele menciona isso. Esse rapaz, esse jovem, diz aqui o texto, um rapaz, ou algumas traduções colocam um jovem, a ideia de um menino, alguém jovem. Ele diz que esse rapaz, ele tinha algo ali, mas que isso não era suficiente. André apenas esqueceu de que aquele com quem ele estava falando, ou seja, Jesus, foi aquele que criou todas as coisas do nada. Foi aquele que transformou água em vinho. Foi aquele que já tinha realizado, meus irmãos, tanta coisa, tantos sinais, tantos milagres. Observe, irmãos, Filipe, ele aponta para a falta de dinheiro, a falta de condições. André, ele destaca aqui que o que eles têm em mãos é insuficiente, e o que nos chama a atenção é que nenhum dos dois conseguiu discernir a situação adequadamente. Isso por quê? Porque eles olharam só para o problema. E quando nós olhamos somente para o problema e para a nossa insignificância, então a gente fica desesperado. Quando a gente olha só para o problema e olha a nossa falta de condição, a nossa falta de capacidade, a gente fica desesperado. Porque nós de fato, irmãos, somos fracos, somos impotentes. O corinho que a gente canta, né? Eu sou tão fraquinho. E de fato nós o somos. Mas observe, irmãos, o milagre de Deus, ele acontece quando nós reconhecemos que não podemos fazer mais nada. Quando a gente entende isso, quando a gente reconhece, então nós estamos chegando no milagre. Quando a gente reconhece o que nós somos, a nossa miséria, a nossa incapacidade, a nossa maldade. Mas pastor, não diga isso não, eu já sou crente. Mas você continua sendo mau. E ai de você e de mim também, se não fosse a graça de Deus, que nos segura, que nos sustenta e que nos impede, meus irmãos, de praticar o mal que nós somos capazes e tendenciosos a praticar. Aqueles discípulos reconheceram que eles não tinham nada o que fazer diante daquela situação. E é interessante, meus irmãos, que nesse momento Jesus disse: agora é comigo. Agora eu tomo as rédeas da situação. Meus irmãos, nós não podemos fazer o milagre. Nós não podemos resolver a situação muitas vezes, mas nós podemos levar o que nós temos às mãos de Jesus. Observe que quando André trouxe a informação para Jesus, dizendo que tinha um rapaz com o peixinho, Jesus disse: traga aqui. Traz para cá. Eles entregaram aquilo ali na mão de Jesus, e é nessa hora que começa o milagre. O milagre, meus irmãos, na nossa vida, ele só vai acontecer quando nós entregarmos a nossa vida nas mãos de Jesus. Mas observe, meus amados, o primeiro milagre, o mais importante, é aquele que nós devemos estar mais preocupados e colocando diante de Jesus, é a nossa vida espiritual, a nossa salvação. O problema dessa geração na qual estamos vivendo, é que as pessoas estão pensando primeiro aqui, primeiro agora, como esse povo aqui, como aquela multidão. E nós precisamos entender que Jesus, ele está mais preocupado com a nossa vida, com o nosso coração. Portanto, nós devemos depositar a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser, o nosso interior, tudo o que nós somos, e colocar diante de Jesus.
e dizer: Senhor, eu não posso nada, eu não tenho condições, eu não sou suficiente, mas está aqui a minha vida. Toma-me e usa-me como tu quiseres. Aqueles pães e aqueles peixinhos foram colocados nas mãos de Jesus. Senhor, é contigo aí. A gente não sabe o que vai dar, mas está contigo aí. Jesus então dá uma ordem. Ele diz: manda o povo sentar, verso 10. Fazei o povo assentar-se. O texto diz que havia naquele lugar muita relva, e o povo todo então se assentou. É interessante, irmãos, que a gente não vê ninguém questionando, ninguém perguntando por que a gente vai sentar, o que é que vai acontecer. É interessante observar, meus irmãos, que as pessoas simplesmente obedeceram a ordem de Jesus. Tá, aqui mais uma lição importante para nós, porque muitas vezes a gente fica esperneando, né? A gente está vendo o que é que Jesus está mandando, a gente sabe o que é que Ele ordena, a gente sabe o que é que Ele quer, mas nós somos teimosos. A gente teima: mas Senhor, mas eu não quero desse jeito, eu quero de outro jeito. E a gente teima em fazer do nosso jeito e sempre vai dar errado. Observe que quando Jesus deu a ordem, uma multidão enorme, diz o texto aqui, 5.000 homens. Alguns estudiosos chegam a sugerir que provavelmente era uma multidão de mais de 15.000 pessoas, 15, 20.000 pessoas. Irmãos, eu fico pensando um negócio desse. Não é que eu estou colocando em dúvida, não, o relato de forma alguma. Mas eu fico pensando, Jesus ensinando para uma multidão de 15, 20.000 pessoas. Que coisa extraordinária. E manda aquele povo todinho se sentar. Eles então obedecem, se assentam. E aí o milagre acontece. Olha o verso 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu os pães entre eles, e também igualmente os peixes, o quanto queriam. O texto diz que Jesus deu graças, Ele opera ali o milagre. A gente não sabe exatamente como isso se deu à vista daquelas pessoas. O texto não traz esses detalhes, mas diz que Jesus tomou os pães e os peixes, deu graça e já distribuiu. Em alguns aspectos, esse milagre aqui me faz lembrar o primeiro milagre relatado aqui em João, né? Que é a transformação da água em vinho. Porque observe, o que foi que Maria disse aos serventes da festa? Faça tudo o que ele disser. Ou seja, entrega a ele, está na mão dele. O que ele disser, vocês façam. Foi o que aconteceu aqui. Entregaram os pães e os peixes na mão de Jesus, e agora vamos confiar nele e vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Ele mandou o povo sentar, o povo sentou, ninguém questionou, ninguém perguntou por que a gente vai sentar, ninguém disse nada, o povo sentou, obedeceu. Lá no milagre da transformação da água em vinho, também nos diz que Jesus mandou levar a água para o mestre-sala, e quando ele levaram, que chegou lá, já era vinho. E o mestre-sala disse: esse é o melhor vinho. Eles encheram as talhas de água, e Jesus disse: agora leve para o mestre-sala. Levaram, quando chegou lá era vinho. Veja que coisa extraordinária. Aqui o texto diz: Jesus deu graça, e quando Jesus deu graça, o que foi que aconteceu? Já distribuiu entre os discípulos, para os discípulos distribuírem com as pessoas. Que coisa interessante, meus irmãos. Mas isso nos mostra, irmãos, que Jesus, Ele tem para dar, e Ele tem com fartura. Ô pastor, mas não é esquisito não um relato desse? Como é que a gente vai acreditar nisso?
Bom, meus irmãos, aqui é uma questão de nós crermos na palavra de Deus ou não. Se eu e você cremos que Ele criou todas as coisas e a palavra de Deus nos diz isso, e se nós cremos que Ele criou do nada, qual é a dificuldade que temos em crer que Jesus multiplicou esses 5 pãezinhos e esses 2 peixinhos? O que é que é difícil? Qual a dificuldade? Nenhuma. Porque, meus amados, Jesus ele tem para dar. Em Jesus não há falta, não há escassez, não há necessidade, porque Ele satisfaz. Ele nos satisfaz de forma plena. Observe, amados, foi Ele que alimentou aquele povo lá no deserto com o maná, com as codornas, as codornizes. Foi Ele que fez tantas coisas e já tinha alimentado tantas pessoas e já tinha realizado tantos sinais. Agora tem uma aplicação importante para nós aqui. O milagre da multiplicação, ele pertence a Cristo. Só Ele pode fazer isso. Só Cristo pode realizar o milagre. Agora observe, amados, Ele realiza o milagre, o que é que faz depois? Distribuiu entre os discípulos. E os discípulos fizeram o quê? Distribuíram entre as pessoas. Observe, irmãos, o milagre quem faz é Jesus, mas a obra da distribuição é nossa responsabilidade. Eu e você temos a responsabilidade de distribuir esse pão, o pão da vida. Jesus tem o verdadeiro pão para dar, e eu e você, meus amados, temos a tarefa de distribuir esse pão entre os famintos. Nós somos os trabalhadores de Deus, aqueles que levam esse pão, assim como os discípulos levaram o pão para as pessoas que estavam ali assentadas na relva, aquela grande multidão. Então os discípulos levaram. Eu e você temos a mesma tarefa. Qual é o pão que eu e você temos para distribuir? Esse aqui. Aqui é o pão verdadeiro. Aqui é o pão do céu. É o pão que sacia a fome. É a água da vida que sacia a sede. E cabe a nós, meus amados irmãos, Deus não deu essa tarefa aos anjos. Deus não criou seres especiais para transmitirem o seu evangelho, a sua mensagem de salvação. Essa tarefa é nossa. Ela é minha, mas ela também é sua. O milagre quem faz é Jesus. Jesus é quem opera o milagre no coração do pecador. Se você hoje é um salvo em Cristo, não se esqueça que foi Jesus que operou o milagre na sua vida, transformando seu coração, por obra e instrumentalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhou na sua vida, no seu coração, no seu entendimento, e você foi salvo, foi transformado por Cristo. Ele fez a obra. Mas para que isso acontecesse, você ouviu o evangelho através de alguém. Alguém pregou o evangelho para você. E se esse alguém não tivesse pregado o evangelho para você, como era que estava a sua vida? Então o que é que eu e você precisamos fazer? O que é que nós devemos fazer? A mesma coisa que foi feito conosco. Alguém pregou para nós. Jesus trabalhou em nossa vida mediante a pregação que nós ouvimos. O que é que eu e você devemos fazer? Pregar para os outros, para que Jesus faça um milagre na vida dos outros. Mas nós distribuímos o pão da vida. Esse pão da vida é o próprio Senhor Jesus. Observe, amados, o verso 12 diz: quando eles já estavam fartos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães, de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, e os quais haviam comido. Veja, irmãos, que o povo comeu, o povo se fartou,
comeu até não querer mais, até ficarem fartos. E Jesus disse: agora recolhe o que sobrou. E é interessante, irmãos, porque a fartura não é motivo para nós desperdiçarmos. Interessante observar isso. Deus não aprova desperdício de nada. Ele nos dá os recursos para nós usá-los de forma adequada. Você sabia que desperdício é pecado? Em todos os aspectos. Desperdiçar de forma deliberada é pecado. Como também, meus irmãos, eu quero puxar isso aqui para o âmbito espiritual. Quantas vezes nós temos desperdiçado nossos talentos? Os talentos que Deus nos dá. E nós muitas vezes desperdiçamos. Você lembra da parábola dos talentos? O que é que foi dito àqueles que receberam os talentos? Aqueles que ganharam mais foram elogiados, foram louvados pelo seu Senhor. Aquele que enterrou o talento, ele desperdiçou o seu talento. Aquele que enterrou o talento, ele foi severamente reprovado, e o talento que foi dado a ele foi retirado dele e foi dado ao outro que tinha mais, a outro que era mais diligente. Meus amados, não nos esqueçamos disso e tenhamos muito cuidado, porque Deus concede talentos ao seu povo. E como a gente aprende pela palavra de Deus, os dons são diversos, são variados. Muitas vezes Deus nos dá um dom e a gente quer o dom do outro. A gente às vezes é invejoso. Não só é relapso com o nosso, mas é invejoso porque quer o do outro. Deus pode nos dar um dom maravilhoso, mas eu prefiro o de fulano, porque eu acho tão bonito fulano. Olhe para você. Veja o que Deus lhe deu. Nem todo mundo é pregador. Se todo mundo fosse pregador, o culto não terminava, né? Nem todo mundo é cantor, nem todo mundo é instrumentista, nem todo mundo tem os mesmos talentos e tantos outros, né? Eu abordei aqui, falei nos mais visíveis, mas irmãos, quantos talentos importantes que Deus distribui no meio do seu povo e que muitos deles muitas vezes não são assim tão vistosos, mas que são tão importantes e tão necessários. E a gente muitas vezes desperdiça isso. Trata as coisas de Deus, como dizia pastor Manuel Matos, com desdém, de qualquer jeito, dando menos importância. Estejamos atentos, meus amados. Agora, terminando aqui essa mensagem, observe os versos 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Observe, irmãos, que daqui nós temos a tentação. Quando as pessoas viram o que Jesus fez, o que foi que eles perceberam? O que foi que eles pensaram? Ele é poderoso. Ele tem para dar. Ele faz sinais, ele faz milagres, ele opera coisas magníficas. Qual era a preocupação daquele povo, meus amados? Nós temos repetido isso constantemente aqui. O povo de Israel esperava por um Messias humano, político, que ia libertar da escravidão dos romanos, que ia trazer de volta a soberania e a glória da nação de Israel. Mas eles pensavam numa nação terrena, humana. E a Escritura nos ensina que o nosso reino não é deste mundo.
Nós cantamos aqui que Canaã é logo ali. Nós cantamos que nós queremos ir para Jerusalém, caminhar nas ruas de ouro e descansar nas margens do rio, na cidade de luz. A gente cantou tudo isso aqui. Será que isso é verdade mesmo, irmãos? Será que a gente quer mesmo? Ah, como eu quero ver a nova Canaã. Tu quer mesmo, irmão? Está preocupado com isso? Jerusalém, eu quero caminhar nas ruas de ouro, eu quero descansar nas margens do rio, naquela maravilha, a cidade de luz. Eu quero dar um abraço em Jesus, tu quer mesmo? Irmãos, precisamos ter cuidado, porque nós estamos no meio de uma geração muito materialista demais. E a igreja de Cristo precisa ter o cuidado, porque a tendência é caminhar junto. Esse materialismo, esse desejo pelas coisas terrenas, pelas coisas desse mundo, esse desejo por comodidade, essa busca desenfreada por lazer, entretenimento, luxo. Essas coisas em si mesmas não são ruins, e se Deus quiser nos dar, louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome, se Ele quer nos dar essas coisas. Mas que o nosso coração não esteja voltado exclusivamente ou primeiramente nessas coisas. Aquele povo, quando viu o que Jesus tinha feito, o que foi que eles pensaram? Está aqui a solução do nosso problema. Qual era o problema deles? Era um problema humano, terreno. Eles estavam preocupados com o aqui e agora. E eles queriam fazer de Jesus o seu rei. Mas observe, que tipo de rei era esse? Um rei humano, terreno. Eles queriam Jesus, mas pensando nas coisas terrenas. É tanto que basta você continuar lendo esse capítulo 6 de João. Você vai ver que no dia seguinte as multidões foram de novo atrás de Jesus, e Jesus começa a pregar, começa a ensinar, começa a falar. E uma das coisas que Jesus diz a eles é o seguinte: vocês estão me seguindo porque vocês foram alimentados. Vocês estão me seguindo porque eu dei de comer a vocês. Mas vocês têm que procurar, têm que buscar o pão do céu, não é o pão que perece. E Jesus começou com um discurso duro, pesado. E o que é que acontece? As pessoas começam, indo embora. E ficaram só os discípulos. O verso 66 desse mesmo texto diz: à vista disso, ou seja, daquilo que Jesus estava ensinando a eles, isso aconteceu no dia seguinte. Veja, no dia anterior as multidões estavam aclamando Jesus e querendo tornar Jesus rei. No dia seguinte diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Que fé era essa daquele povo? Jesus perguntou aos 12: vocês também querem ir? Vocês vão se retirar também? Simão responde com aquela palavra maravilhosa que a gente já conhece tão bem: Senhor, para onde iremos? Para quem? Não é nem para onde, é para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Meus amados, que nós saiamos daqui hoje com essa certeza, não confiado nas coisas desse mundo, nas coisas terrenas, não esperando apenas resolver o nosso problema aqui. Eu estou doente, eu quero a cura. Eu estou passando por uma situação financeira difícil, eu quero ter dinheiro, eu quero resolver meu problema financeiro, eu quero resolver meu problema familiar, eu quero resolver isso ou aquilo. Não, Deus pode nos dar todas essas coisas,
mas qual é a orientação da palavra de Deus? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas serão acrescentadas. E não nos esqueçamos das palavras de Pedro aqui: Senhor, Tu tens as palavras da vida. Que Ele nos abençoe.